Nesse vídeo, eu quero seguir com a estratégia de utilizar canais para selecionar uma imagem aqui no Photoshop. Bom, embora eu queira continuar no mesmo caminho, eu quero tentar algumas coisas diferentes. Eu vou tentar selecionar essa imagem aqui utilizando a mesma técnica que eu usei anteriormente, só que de uma maneira diferente, ok? Para começar as coisas, eu vou clicar aqui nesse background, transformar ele no layer que se chama folhas, e vou dar uma olhada aqui nos canais. Eu vou começar como eu comecei do outro jeito. Enfim, eu vou olhar para o canal azul e percebo que, de uma certa maneira, ele é mais ou menos promissor. Ele tem um bom contraste aqui nessa região, tem um contraste razoável aqui nessa parte de baixo. Eu vou olhar para o canal verde, vou perceber que ele não parece de uma certa maneira assim tão promissor, mas se eu olhar para o canal vermelho, curiosamente ele parece bom, talvez ele pareça inclusive em algumas horas até melhor que o próprio canal azul. Se eu comparo um com o outro, eu percebo que essa região aqui tem um contraste melhor, por exemplo, no canal vermelho do que no canal azul. Em compensação, nessa região aqui de baixo, a parte das folhas parece mais homogênea do que no canal vermelho. Ok, eu vou começar então do jeito que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar esse cara aqui, duplicar esse sujeito, ter uma cópia desse canal azul aqui. E antes de seguir adiante, eu queria chamar a atenção para a seguinte questão. Se eu vier aqui nos Blend Modes, eu vou clicar nesse cara aqui para ter acesso à imagem com seus 3 canais. Se eu clicar nesse cara aqui, eu percebo que eu tenho uma série de opções disponíveis. Eu queria que a gente guardasse, de uma certa maneira, uma recordação dessas opções, porque se a gente vier aqui nos canais, selecionar o canal azul, vier em Image e clicar em Apply Image, eu percebo que eu tenho razoavelmente os mesmos Blend Modes que aparecem nas condições normais de temperatura e pressão do Photoshop, só que eu tenho 2 outros Blend Modes que são específicos a essa janela. Um cara que se chama Add e o outro cara que se chama Subtract. Esses Blend Modes são, respectivamente, um Blend Mode que torna tudo mais claro e um Blend Mode que torna tudo mais escuro. Add é um Lighten Blend Mode e Subtract é um Darken Blend Mode. Só que ambos têm algumas especificidades. Ok, eu vou vir aqui, vou selecionar, então, vou tentar usar a mesma estratégia que eu usei anteriormente. Vou tentar utilizar o canal azul para mesclar esse cara com o próprio canal azul e vou tentar utilizar algumas alternativas. Eu sei que Subtract não vai ser uma boa ideia, porque se eu subtrair um canal dele mesmo, o que eu consigo é rigorosamente nada. Add, de alguma forma, pode parecer uma solução mais interessante. E o que é curioso nesse Blend Mode é o seguinte: ao contrário dos demais, ele permite que eu insira níveis de luminância dentro dessa imagem. Ou seja, é possível que dentro da escala de 256 tons de cinza possíveis num canal, eu adicione mais valores de luminância ou retire valores de luminância. Quando eu faço essa imagem interagir com ela mesma, eu percebo que eu torno tudo mais claro. Eu posso, de uma certa maneira, aumentar o contraste entre figura e fundo, reduzindo a quantidade de luminância contida nessa imagem para transformar os pixels que já são escuros em algo ainda mais escuro. Isso funciona razoavelmente bem até um certo momento. 150 é uma marcação interessante. Eu posso oscilar talvez entre menos 100 e menos 150. Menos 100 parece talvez mais bacana, porque eu mantenho pelo menos esse contraste aqui mais legal. E venho aqui e clico em OK. E só lembrando que só para renomear esse cara, para que eu possa lembrar aquilo que eu fiz, eu apliquei sobre o canal azul o próprio canal azul com menos 100. Só que talvez essa não seja a única estratégia que eu possa utilizar
no caso desse cara aqui. Eu vou tentar mais uma vez copiar o canal azul e mesclar agora um outro canal com esse cara. Talvez se eu conseguir mesclar o canal o canal vermelho com o canal azul, se eu conseguir associar ambos de alguma forma, eu consiga alguma coisa. E talvez esse alguma coisa seja um resultado melhor devido ao fato de que esses canais não são idênticos. Em algumas horas, quando eu mesclo canais com informações diferentes, essa informação contida no canal azul e essa no canal vermelho e essa informação contida no canal azul, talvez se eu conseguir mesclar ambos, o resultado final seja melhor. Vamos tentar para ver o que acontece. Eu venho aqui mais uma vez em Image, seleciono esse cara aqui, Apply Image, só que ao invés de escolher o canal azul, eu escolho o canal vermelho. Eu posso manter esse cara aqui com 0, como ele seria inicialmente. Posso, inclusive, comparar a maneira pela qual ambos os canais se comportariam ou se comportam. Essa é a maneira pela qual o canal azul se comporta. A gente já viu ele funcionando de alguma forma. Essa é a maneira pela qual o canal vermelho se comporta. Eu vou tentar fazer a mesma coisa com menos 100 aqui nesse cara e vou tentar fazer a mesma coisa com o canal vermelho aqui nesse sujeito. Assim é a maneira pela qual esse cara se comporta com o canal azul, assim é a maneira pela qual ele se comporta com o canal vermelho. Tem uma coisa que talvez seja interessante, que se refere à maneira pela qual esses dois caras aqui interagem. Vamos ter esse cara aqui, que tem um contraste interessante aqui nesse fundo, que talvez, na parte de baixo, que talvez seja interessante manter. Ok, eu vou vir aqui, vou chamar esse cara de B, add, R, menos 100, só para que eu possa saber ano que vem o que foi que eu fiz. Assim é a relação com o canal, com o canal azul duplicado sobre ele mesmo, assim é o que essa imagem fica com o canal azul aplicado sobre o canal vermelho. Tem alguma coisa aqui na borda desse cara aqui de baixo que me parece ser, de uma certa maneira, mais precisa. Eu vou tentar explorar essa ideia nos próximos filmes.